Olá, sejam bem-vindos ao Olhar de Líder, programa que entrevista os executivos que estão à frente das principais empresas do Brasil. Hoje eu tenho como convidado o Roberto Perrone, líder de negócios imobiliários da Brookfield. Perrone, seja muitíssimo bem-vindo. Obrigado, prazer estar aqui com você no programa Olhar de Líder. Acho que vai ser um bom bate-papo aqui entre nós. Obrigado pela sua visita. Bom, a Brookfield é uma das maiores gestoras de ativos imobiliários no mundo inteiro. São 270 bilhões de dólares de investimentos em imóveis em vários continentes. Só aqui no Brasil são 26 bilhões de reais no portfólio. Perrone, gostaria de ouvir suas considerações e perspectivas sobre a economia brasileira e, principalmente, que oportunidades de negócios imobiliários se desdobram a partir daí. Bom, nossa visão é positiva em relação ao momento que nós estamos vivendo agora da economia brasileira, principalmente em função da queda de juros. A queda de juros sempre esteve muito relacionada com o crescimento do mercado de real estate. No momento que você deixa de ter uma opção muito vantajosa em fazer uma simples aplicação financeira, toda a população começa a ter um olho especial para real estate. Então é um momento em que os investimentos começam a caminhar para outro sentido, para o sentido realmente do tijolo, o que é muito importante para a indústria. Além disso, a gente tem tido notícias quase que semanais de novas perspectivas de crescimento do PIB. Isso também faz com que haja um otimismo maior sobre a economia brasileira e com isso a gente consegue realmente fazer novos investimentos. Então, eu acho que nós vamos viver um bom momento aí nos próximos anos. Interessante ouvir que a Brookfield ela é uma empresa canadense que atua com investimentos de longo prazo e quando a gente fala de mercado imobiliário também tem essa característica de longo prazo. Tem uma operação bem interessante que a companhia fez uns anos atrás, nos idos de 2021 para 2022, período de pandemia, ainda tinha muita gente trabalhando em casa, no home office, e bem naquele momento a Brookfield fez um investimento gigantesco, 7 bilhões e 700 milhões de reais na compra de uma série de 16 prédios de escritórios, o que consolidou a empresa como hoje a maior detentora de prédios corporativos do Brasil. Foram 12 prédios da BR Properties, outros 4 da SIM, a antiga Cirela Commercial Properties, além dos projetos que vocês já têm em desenvolvimento. Naquela época, Perrone, a gente fez uma entrevista muito interessante e você comentou que a perspectiva era de que, com a melhora da economia brasileira, esses aluguéis iriam se recuperar, até porque eles vinham estagnados, os valores nominais eram os mesmos já há bastante tempo. Perfeito. De lá para cá, essa tese se comprovou? Qual que é o balanço que você faz? Olha, o balanço é muito positivo. Então, só recapitulando, né, foram 2 aquisições, uma do portfólio da SIM, que ele é basicamente todo na região da Faria Lima, e o outro área nobre, área mais nobre de São Paulo, uma das áreas mais nobres do Brasil para escritórios, né? E todos foram prédios de escritórios adquiridos. E aí o portfólio da BR Properties já era um portfólio mais distribuído com diferentes classes de ativos, uma boa parte no Rio de Janeiro, uma maior parte na Marginal Pinheiros. A nossa tese era o seguinte: os aluguéis estavam realmente defasados, estáticos, estagnados por quase 10 anos. Isso nunca aconteceu no mercado imobiliário no Brasil. Você tem os valores de aluguel praticamente os mesmos durante 10 anos. Então a gente percebia claramente que a inflação tinha sido alta, mais de 100%, e o aluguel estava parado. Um dos motivos dessa estagnação foram anos difíceis de economia, com PIBs negativos, mudanças de presidente, mudanças de governo, a pandemia, e então a gente percebeu uma oportunidade realmente de estar investindo num segmento que tinha uma tendência de crescimento. Os 2 portfólios também estavam com pouca ocupação e pouca população, porque ainda estava muito forte o home office. Qual era a ocupação na época, você lembra? A ocupação em termos de aluguel era boa. Por exemplo, o portfólio da Cirela era 90%, o portfólio da BR Properties era 70%, 65% a 70%. Mas as pessoas não estavam indo aos escritórios ainda. A gente tinha a população em relação a 2019 em torno de 50%. 50% das pessoas estavam indo aos escritórios. Então a gente apostava que realmente esse pessoal ia acabar voltando para o escritório, seja no sistema híbrido ou não, mas ia acabar voltando para os escritórios,
e a gente também apostava em numa retomada da economia do país, que faria com que as empresas precisassem expandir e alugar mais espaço. Foi aquele típico comprar na baixa para vender na alta? Foi comprar na baixa. E vender na alta, necessariamente, a gente não é essa relação direta, compra na baixa, vende na alta. A gente tem uma visão de longo prazo. Quando nós compramos um ativo imobiliário, a gente normalmente pensa em 10 anos. Então não é necessariamente que comprei, depois de um ano já subiu, já vou vender. A gente gosta de investir em longo prazo, a gente tem um comprometimento com o Brasil muito longo. Você sabe, nós estamos aqui mais de 100 anos, né? Então, apesar de ser uma empresa de capital estrangeiro, nós temos aí uma afinidade, uma ligação com o país muito forte, e a gente conhece e acredita muito no país. Então, nos momentos em que poucos investidores estrangeiros estão vindo para o Brasil, estão investindo no Brasil, a gente sempre está presente, e acho que nesses momentos a gente consegue ver oportunidades interessantes. E a gente ajuda com isso também a mexer com a economia. Mas nesse portfólio de escritórios, como que está a ocupação hoje e os valores de aluguéis, eles se mexeram? Olha, uma parte da nossa tese vem se comprovando mais rapidamente do que a gente esperava. Primeiro, a população está voltando para os escritórios. Naquela época eu tinha mais ou menos 50%. Em junho, junho desse ano, em maio, desculpa, desse ano, eu tinha aí 60% do pessoal voltando para o escritório. Nesse mês de agosto, nós já batemos 81% da população em relação à pré-pandemia. Ou seja, ela está ainda menor. Só que esse 81% é importante destacar, é a média da semana. Se você olhar terça, quarta e quinta, a população é já de 110%, 115% em relação à pandemia. Porque essas empresas contrataram, mas o sistema híbrido, a maioria dos funcionários deixa de vir na segunda e sexta, e terça, quarta e quinta eles vão para o escritório. Então a empresa que está com 110% da população, a gente sente claramente que já está precisando de mais espaço. E isso está acontecendo e as visitas têm ocorrido fortemente. Com relação aos preços, na Faria Lima, a gente projetava um crescimento de aluguel para os próximos 5 anos em função realmente dessa estagnação, e da taxa de vacância da Faria Lima é muito baixa, ela estava em 10% e caindo, hoje é em torno de 5%. O que aconteceu? Os aluguéis do portfólio que a gente comprou eram em média de R$ 165 por metro quadrado. Hoje já estão em R$ 250. Subiu muito mais rapidamente do que a gente imaginava. 2020 para hoje? Do final de 2021 para hoje. 2021 Menos de 2 anos. Menos de 2 anos. Final de 2021 para hoje. Foi um crescimento muito rápido, porque é uma região muito desejada, a vacância é baixíssima e os espaços não estão disponíveis do jeito que as empresas gostariam, e com isso os aluguéis subiram como um todo na região. Preço pedido ou fechado? Preço fechado. Fechado. Preço fechado. Quer dizer, se comprovou. Se comprovou. E a ocupação do portfólio? A ocupação, o portfólio da Sim praticamente está todo ocupado, e o portfólio como um todo, ele veio crescendo essa ocupação, todos os trimestres cresceram, e a gente está com um momento muito interessante nesse trimestre. O mercado, como as pessoas voltaram para o escritório agora, como eu falei, 81%, durante terça, quarta e quinta, 115%, o mercado ficou muito agitado esse trimestre. Para você ter uma ideia, esse trimestre a gente já assinou mais ou menos 15 mil metros quadrados de escritórios. A gente tem em discussão de minuta contratual mais ou menos mais uns 20 mil metros quadrados, quer dizer, dá uns 35 mil metros que a gente com certeza vai fechar, porque a minuta contratual está nos finalmente. E eu tenho mais clientes bastante quentes para ocupar nossos prédios, que a gente acredita que é uma questão, detalhes comerciais, de mais 40 mil metros. Uma boa parte disso a gente fecha. Se eu somar tudo isso, dá uns 80, 85 mil metros quadrados, com boa chance de fechar a maior parte deles. Então, esse trimestre tem sido um trimestre que realmente mudou um pouco a velocidade do que vinha crescendo o mercado de escritório. Nós estamos bastante otimistas em relação a isso, viu? Mudou o humor completamente desse mercado. Mudou o humor. E quem são as empresas hoje locando? Dá para dividir por setor? A gente está falando dessas instituições financeiras, fintechs, empresas de tecnologia. Algum segmento se destaca? Não, são todos os segmentos. Está totalmente distribuído, o que também é bom para nós que temos todos os tipos de escritórios disponíveis. Então, não tem nenhum segmento que se destaca, estão bem distribuídos, e uma boa parte tem expansão no próprio prédio. São empresas que realmente estão tão apertadas agora. Tem dias, a gente tem ouvido histórias sequentes de funcionários vão para a empresa fazer uma reunião no dia que é o dia de home office dele, mas ele teve que fazer uma reunião presencial. Ele fala, vou aproveitar e ficar no escritório. Mas não tem cadeira para ele sentar. Ele tem que voltar para casa, eles ficam chateados. Essa é uma história frequente que a gente tem ouvido. E porque realmente o pessoal está voltando para os escritórios. E acho que é interessante até notar, nós como
nós temos hoje 700 mil metros de escritórios em operação, com mais 60 mil metros em desenvolvimento. A gente tem um portfólio muito grande. E nós também queremos ajudar nossos clientes a atraírem de volta os seus funcionários. Hoje o escritório, ele mudou do que ele era antigamente. Antigamente ele era mesa, cadeira e sala de reunião. Hoje não, é um espaço de convivência, não é só um espaço de trabalho, é um espaço de convivência. Então é muito comum as empresas terem nas suas áreas sala de relaxamento, sala de criatividade, ou uma área de lazer com uma mesa de ping-pong, uma mesa de bilhar. Muitos oferecem, além dos restaurantes que a gente costuma ter no térreo do prédio, eles oferecem dentro da área privativa um restaurante para os seus funcionários, às vezes até mais que um, com temas. E nós estamos cada vez mais buscando fazer dos nossos empreendimentos de escritórios uma área de convivência. Posso até dar duas novidades que a gente tem bastante interessantes. Uma delas é a que a gente chama de Child Care. Na verdade, é uma creche com um alto nível em que os funcionários das empresas que ocupam nossos prédios vão poder levar seus filhos para ficarem lá. Em vez de levar para a escolinha, ter que se deslocar, estar longe da criança, ele pode optar por deixar seu filho no próprio prédio do escritório, num espaço que está destinado para isso, com todo o cuidado. Aí ele tem a possibilidade de estar almoçando com seu filho, fazer uma visita no meio da tarde, ou se tiver algum probleminha de saúde, uma febrezinha que deu, ele já está do lado do filho. Isso tem se mostrado... O pequeno sabe bem como é que é. E nós estamos para abrir agora, essa é a primeira experiência, mas assim, a gente já sentiu que a demanda no prédio, porque nós já fizemos o marketing, está muito grande. E aí a gente vai ter essa empresa que está... Isso funciona como um modelo de negócios também? Como que é a alocação desse espaço para... Nesse primeiro momento, nós estamos cedendo por 18 meses um espaço para uma empresa terceirizada, que já tinha experiência no setor. E depois de 18 meses a gente vai entender qual é o modelo de negócio e provavelmente a gente vai ter uma participação na receita. Entendi. Ou cobrar uma locação do espaço. Então isso vai se mostrar como algo rentável. Nós acreditamos muito nisso. A gente aposta bastante nisso. E na esteira do Child Care, nós colocamos agora também um dos prédios, esse já abriu e está funcionando, é um pet center. Então, você sabe, na pandemia muita gente acabou comprando os seus pets, cachorro, gato. Então, no nosso pet center ele pode levar o seu cachorro para passar o dia lá, sair um pouco do tédio, porque está em casa sozinho, a pessoa voltou para trabalhar para o escritório, e está bem demandado, viu? Está bastante demandado, tem sido bastante interessante. Tem muito pai de pet, né? Tem muito pai de pet, é verdade. Quando a gente começou o papo, você falou sobre essa perspectiva mais animadora para a economia brasileira, inclusive com revisão do PIB para cima. E aí, como isso se conecta em outros investimentos imobiliários? Bom, eu tenho, além dos segmentos de escritórios que eu falei, eu tenho um investimento muito forte também no multifamily e galpões de logística. Multifamily, para quem não está habituado com o termo, a gente está falando da preparação de empreendimentos residenciais, cujos apartamentos vão ser destinados para locação em vez da renda, em vez da venda, melhor dizendo. Perfeito. Né? Vocês são donos dos prédios que vão ser alugados. Conta pra gente essa estratégia. Nós estamos muito animados com essa estratégia. Nós estamos investindo no multifamily, que é o residencial para renda numa classe média e classe média baixa. Nós somos o único player institucional. O que é classe média, média baixa? Em termos de aluguel, isso é quanto? Hoje nós estamos falando de um aluguel que vai de R$ 1.500 a R$ 2.500 por mês. Um aluguel de R$ 1.500 a R$ 2.500 por mês. A renda domiciliar desse pessoal seria em torno de R$ 8.000 por mês, que eles poderiam estar fazendo a tendência de ser. Apesar que depois que a gente começou a operar, a gente percebe que tem gente até com uma renda maior que isso em alguns dos prédios, com renda acima de R$ 10.000 por mês de familiar. Mas o modelo é um pouco diferente de um aluguel comum, porque eu alugo e eu sou dono do prédio como um todo. Inteiro. Então eu ofereço não só o hardware, eu ofereço o software também. Então esse meu inquilino, ele vai estar no prédio, ele pode escolher mobiliado ou semi-mobiliado. Todo o sistema de locação é feito pela internet, ele vai entrar no website, o crédito dele é aprovado em 30 segundos, não precisa de fiador. Chegando no prédio, ele vai ter uma série de serviços que normalmente ele não vai encontrar em nenhum outro tipo de empreendimento. Bom, primeiro que o prédio oferece algumas facilities que ele não esperava. Tem muitos desses prédios que tem piscina. Essa pessoa muitas vezes não esperava poder morar num prédio com piscina. No nosso prédio ele vai poder. Tem uma academia de ginástica totalmente equipada, com equipamentos de alta qualidade. Tem coworking no andar térreo. A gente oferece serviço de locação de carro, fez serviço de locação de bicicleta. E é muito interessante essa dinâmica. Por exemplo, a academia de ginástica, como ele não paga pelo uso, já está incluído no aluguel, esse cliente ele faz até uma conta. Eu poderia pagar
eu pagava de academia R$ 200 por mês. Indo para lá é de graça, então eu posso pagar um pouquinho mais caro no aluguel. Isso começa a fazer parte da sua conta de como ele vai poder viver. O aluguel de carro no pátio, por exemplo, é interessantíssimo. A gente usa tudo app, no próprio crachá dele ele pode fazer o aluguel, a locação, usar as áreas comuns, mas o aluguel de carro é R$ 12 a hora. É mais barato que um Uber se ele quiser ir para o supermercado. E ainda vai ter a facilidade de não precisar ficar, às vezes, esperando na chuva, cheio de saco de supermercado para o Uber chegar. Então, é algo que aí tem um uso muito grande. Bicicletas também a gente aluga. Tem todo tipo de serviço que possa ser imaginado lá dentro. E como vocês estão crescendo no segmento? Vocês fecharam um negócio de compra de vários empreendimentos da Lugo, da MRV. São quantos apartamentos hoje no portfólio e quantos vocês planejam vir a ter no curto a médio prazo? Nós temos uma parceria com a MRV, uma parceria de muito sucesso. Ambas as empresas estão muito felizes com os resultados. Eles têm uma empresa, na verdade uma divisão de negócios dentro da MRV, que chama Lugo. Certo. Eles que fazem a operação para nós. Nós compramos 5.000 unidades da MRV que vão ser entregues ao longo dos anos. Então, hoje nós temos já 1.200 unidades em operação, 1.200 apartamentos em operação, mas a gente vai crescer rapidamente nos próximos 3 anos para 4.000 e eu já tenho aí quase 8.000 no pipeline. Eu não tenho como te dizer qual é o número de unidades que a gente vai chegar no futuro, mas a gente quer crescer muito. A gente está vendo demanda, e isso não só em São Paulo e Rio de Janeiro, a gente está olhando o Brasil todo. A gente acha que tem aí pelo menos 30 cidades que nós temos a chance de desenvolver esse tipo de produto no Brasil. Qual é o grande atrativo desse negócio? A inadimplência é baixa, tem potencial de correção desse aluguel lá na frente? Pensando assim como investimento, por que vocês entraram? Os nossos contratos são de 30 meses. A inadimplência é muito baixa. A gente percebe o seguinte, que esse cliente, ele pode até deixar talvez de pagar o cartão de crédito, mas o aluguel ele tem um foco muito grande em pagar, porque é onde ele mora, onde ele precisa ficar. Então a inadimplência, felizmente, é muito baixa. Quanto que é uma inadimplência da carteira hoje? Hoje é em torno de 2%. Realmente parecido com o crédito imobiliário de quem compra apartamento. Interessante isso. Você fez uma boa lembrança. É parecido com isso. Porque realmente é a questão de estar vivendo lá. Isso. E você tinha feito outra pergunta? Sim, eu perguntei como que vocês imaginam, qual que é o atrativo da rentabilidade? Vocês reajustam esse aluguel ao longo do tempo? Olha, para ser bem sincero, nós estamos numa curva de aprendizado. Alguns dos nossos empreendimentos que começaram com um aluguel definido por um mercado que ainda não existia, porque a gente compara com um prédio comum. Hoje a gente já consegue ter aluguéis 20%, 25% acima do que era inicialmente, porque realmente está tendo até uma fila de espera nesses empreendimentos. Depois de um ano, dentro dos nossos contratos, a pessoa pode sair sem pagar multa. A gente dá essa facilidade, apesar do contrato ser de 30 meses. Então, no momento que essas pessoas estão saindo dos apartamentos, a gente está alugando por 20%, 25%, até mais que isso. Depois de correção. E a gente não sabe dizer exatamente qual preço pode chegar. Eu acho que tem um potencial de crescimento grande, porque a gente oferece algo que o mercado não oferece. É um diferencial muito grande. O coworking, por exemplo, as pessoas... São apartamentos de 45 metros quadrados com 2 quartos. A pessoa fazer uma videoconferência, se tiver 2 crianças num apartamento desse, é até mais complicado. Então, tem muita gente que vai fazer aluga o coworking por hora e faz uma videoconferência. E tem vários tipos de uso. Tem tem um inquilino do prédio que ele mudou a sua empresa para o coworking do prédio. Ele pegou uma sala, pôs uma plaquinha do nome da empresa dele e alugou por mês. Então, a gente vai oferecendo coisas que a gente mesmo não saberia que poderia ser atraentes. É um mercado totalmente novo, inexplorado no Brasil, né? Diferente de outros mercados do mundo que já tem um multifamily mais consagrado. E que os investidores e empresas já estão bem consolidados nesse segmento. Sim. Agora, eu sempre ouço falar que tem uma questão também de moradia nas cidades, porque os terrenos nas cidades grandes são mais escassos. Por consequência, construtoras que vão fazer residenciais para venda sobem os preços. Existem restrições para construção. A gente vive um momento em que os juros estão em queda, mas quem vai comprar um apartamento ainda pega juros de 2 dígitos no financiamento. Comprar apartamento é historicamente uma coisa que vai ficando cada vez mais apertada. E a solução é o aluguel. É essa mesma visão? E tem também perfeito sua visão, até porque tem muita gente que não tem a poupança que é para fazer o início do pagamento, né, na hora de comprar uma moradia. E hoje tem a nova geração dos millennials que necessariamente não querem comprar. E eles também eles sabem que se eles mudarem de empresa, vão querer morar em outro lugar, vão querer morar mais próximo à empresa.
então não querem ter um vínculo forte com um único endereço. E essa mudança de cultura também acho que é muito importante para esse mercado de locação residencial. Tem algum gargalo para crescer esse setor de multifamily? Gargalo é realmente você ter empreendimentos suficientes para você desenvolver, porque você vai comprar um terreno para fazer um empreendimento desse, você disputa com o tradicional home builder, né, que faz o imóvel para venda. Então, eu acho que esse é um gargalo. No nosso caso, nós temos aí, já como eu te falei, com 8 mil apartamentos para serem desenvolvidos, e a gente tem muita oferta de incorporadores que querem também fazer alguma parceria com a gente para desenvolver um empreendimento desse tipo. Então, eu não vejo nenhuma barreira para o nosso crescimento por enquanto. Perrone, você disse que são 1.200 em operação, 5 mil contratados já com alugo, correto? Esse é o número correto? 5 mil com alugo, e também nós temos com outros incorporadores. Isso, e aí o total de 8 mil no pipeline são esses 5 mil já contratados e outros 3 mil. Com outras empresas. De onde? A gente fechou com a TPA, uma incorporadora que faz imóveis no centro de São Paulo. Então eles vão fazer 3 prédios para a gente. A Lavi é uma incorporadora bastante tradicional na cidade de São Paulo. Também fechamos 4 empreendimentos e temos outros em negociação com eles. E a Lugo, que está operando para a gente. E o nosso foco é realmente esse segmento de renda um pouco mais baixo do que a maioria dos players está buscando. A maioria dos players que fazem locação para renda estão olhando Jardins, Itaim, cidade de São Paulo. A gente está em mercados que ainda ninguém está participando nisso. 8 mil seriam para que período, mais ou menos? 3 anos. Daqui 3 anos, 8 mil em operação. Em operação. Mas pode ser que a gente adquira mais empreendimentos durante esse período que já sejam entregues antes disso. Então pode ser que eu cresça mais em 3 anos. O investimento total nesses 8 mil é de quanto? Eu não tenho esse número aqui exatamente para te dizer, mas você pode calcular aí que varia de 5 mil a 10 mil reais o metro quadrado, são 45 metros quadrados por apartamento, a gente poderia fazer uma conta junta aqui. Depois eu complemento para quem for ler a matéria. Isso. Bom, e eu falei de logística também. Logística, isso. Para a gente fechar esse raciocínio assim, de oportunidades de investimentos no Brasil. O que vocês estão fazendo em logística hoje? Olha, logística é um mercado que continua muito forte. Quando acabou a pandemia, o pessoal ficou preocupado com como ficaria o mercado de logística, porque o e-commerce que cresceu muito e absorveu muito na pandemia. Hoje, a absorção do mercado de logística é diversificada. Você tem desde indústrias, empresas transportadoras, e-commerce continua bastante atuante. Então tem uma diversificação de todos os players ocupando esses espaços. O que eu acho que mudou da pandemia para agora é que na pandemia teve quase que uma euforia e as empresas alugando 1 ano e meio antes do seu imóvel ficar pronto. Eu tive um imóvel em Barueri, ele foi alugado 1 ano e meio antes de estar pronto, porque realmente era um imóvel muito especial, 110 mil metros quadrados, numa região também que tem pouca oferta. Então acabamos conseguindo fazer uma pré-alocação. Hoje o que está acontecendo é o seguinte: quando o seu galpão está prestes a ser entregue, ou logo depois da entrega, é que chegam os players para alugar o seu galpão. Mas continua tendo uma absorção muito forte. Mas alugamos 50 mil metros nesse trimestre de galpões e tudo que a gente está prestes a entregar tem com uma demanda muito forte e vamos continuar alugando. E os galpões de logística também ficaram com um bom tempo, os aluguéis estagnados. Nesse ano aqui começaram a crescer os valores. Até porque para você construir um galpão hoje é muito mais caro do que era há 5 anos atrás. A inflação da construção, você sabe, foi alta, né? Sim. Então não faz sentido mais. Em muitas regiões não faz sentido você fazer um galpão novo para alugar por R$20 o metro quadrado. Então a região de Guarulhos, por exemplo, que a gente já trabalha muito, que o aluguel por muito tempo ficou estagnado em R$25, chegou a cair para 22, hoje já está alugando a mais de 30. E quando a gente fala de demanda, nos últimos anos teve um boom do comércio eletrônico, é uma coisa estrutural, já vinha em andamento e foi acelerada pela pandemia. Foi. Agora a gente olha também que a gente vê que algumas varejistas grandes estão em crise, né? Veja aí o caso da Americanas e outras empresas também estão com algumas dificuldades financeiras, caso da Tokstok, Marisas passaram por renegociação de dívidas. Nesse caldeirão coloca também o tempero das varejistas chinesas, que vem ganhando corpo aqui no Brasil. Bom, e aí? Do lado de vocês, como operadores dos galpões, os donos dos imóveis, quando se olha esse mix de demanda, essa demanda tende a quê? A arrefecer, ela tende a crescer.
considerando esse mix de varejistas? Olha, a pior fase dos varejistas talvez já passou e não afetou o mercado de galpões. A absorção continua sendo positiva, porque, como eu falei, como o mercado está bem diversificado nessa termos de absorção, isso não nos preocupa nesse momento. A gente acha que tem realmente espaço para crescimento nesse segmento. A infraestrutura de logística no Brasil ainda é muito pequena. A gente, quando eu comparo o nosso mercado em termos de população com outros países de primeiro mundo, a diferença é muito grande. Né? Se pegar, tem cidade... Falta galpão, é isso? Falta galpão, falta galpão de qualidade, principalmente. Né? Você compara o mercado brasileiro inteiro, tem quase o mesmo número de parques logísticos de alta qualidade que uma ou duas cidades dos Estados Unidos. Uhum. Tem uma defasagem muito grande, tem um espaço muito grande para crescer. Essa estratégia de crescimento de vocês vai se dar de que forma? Vocês estão desenvolvendo, vocês estão construindo? A Brookfield é multinacional, tem cheque grande, né? Dá para fazer compra de atacado aqui, como fez no setor de escritórios. Está no radar? No caso de galpões de logística, a gente optou por fazer desenvolvimento. Nós compramos terrenos. Compramos terrenos e temos um time de desenvolvimento, só nós não somos construtores. A gente contrata uma empresa construtora, faz um bid e a melhor empresa em relação ao preço e qualidade de serviço é que é contratada. Mas nosso foco no galpão, por enquanto, é desenvolvimento. Fizemos até aquisição de galpões prontos no passado, mas hoje tem uma demanda por galpões prontos muito forte dos fundos imobiliários e aí a gente não tem apetite para competir com eles, a gente prefere desenvolver. Os fundos imobiliários que compram os galpões, porque eles são geradores de aluguéis recorrentes, e aí é tudo que o cotista do fundo imobiliário quer. Exatamente. O dividendo caindo todo mês. Com esses fundos capitalizados, eles voltam para a briga, voltam a disputar ativos, e os galpões ficam mais caros? Você acredita que vem uma onda de valorização aí? Eu acho que vem uma onda de valorização, principalmente por causa da queda dos juros. Não só porque os fundos imobiliários estariam pagando mais caro. Não, o fundo imobiliário, na verdade, ele compete com a renda fixa no final das contas. Então, no momento que você está põe no CDB a 13,75, fica difícil para o fundo imobiliário competir com esse tipo de aplicação. Mas agora, com os juros caindo, o fundo imobiliário volta a ser bastante atraente para os investidores, pessoa física principalmente, que não pagam imposto sobre a distribuição da renda. Você acredita que o futuro do mercado de galpões logísticos vai ser passar por uma onda de compra e venda, mas muito assim focada em torno de ativos específicos, empreendimentos específicos? Ou dá para a gente vislumbrar talvez uma consolidação de empresas do setor? Eu não estou vendo uma consolidação de empresas do setor no caso de galpões logísticos. Não vejo isso. A gente tem vários players importantes nesse segmento que desenvolvem galpões e guardam essas propriedades. Os fundos imobiliários vão continuar adquirindo galpões, mas dificilmente você vai ver um fundo imobiliário, isso não ocorreu ainda na história do Brasil, levantar 5 bilhões de reais para fazer uma aquisição do portfólio que nem nós fizemos para a aquisição do portfólio da BR Properties. Foi uma aquisição de 6 bilhões de reais, né, mais de $1 bilhão. Ainda não tem, o mercado de capitais ainda não tem esse tipo de volume de investimento numa única tacada. Mas o fundo imobiliário torna-se um comprador tradicional dos desenvolvedores, porque o fundo imobiliário prefere um imóvel alugado do que um imóvel em desenvolvimento que vai levar 2 anos para terreno. Então ele é um comprador natural desses ativos, principalmente quando você tem ativos de qualidade. Nós mesmos vendemos vários dos nossos prédios para fundos imobiliários em alguns momentos durante a nossa prática. Pirroni, vamos lá. A Brookfield é muito atenta às várias oportunidades de negócios no Brasil, e você disse logo no começo, assim, a perspectiva é animadora. Hoje, teria algum segmento imobiliário que vocês estão olhando como um novo segmento a se entrar, além do que vocês já estão? O setor imobiliário no Brasil ele é vasto e tem algumas áreas ainda pouco desenvolvidas. Vou dar algum exemplo aqui, por exemplo, imóveis voltados para atividades agrícolas. Tenho ouvido muito também algumas pessoas comentando sobre o crescimento do setor de data centers e a necessidade de imóveis específicos para esse tipo de operação de tecnologia. Só para ficar em 2 exemplos aqui. Algum desses setores ou outros vocês estão olhando? Alguma novidade que pode vir da Brookfield? Olha, a Brookfield no mundo, ela tem investimentos em todos os segmentos do setor imobiliário que a gente possa imaginar. Tem senior housing, que seria investimento para pessoas de idade. Né?
Tem student house também, que é para estudantes, que você aluga a cama no quarto e não aluga o quarto e nem o apartamento. A gente tem self-storage. Nós temos realmente todo tipo de investimento. Life science nós temos também. Então, no Brasil, a gente sempre está atento a todos os movimentos. Nesse específico momento, não tem nenhum que esteja quente o suficiente para me adiantar que eu vou entrar. Mas a gente sempre está olhando. Data centers, por exemplo, é um investimento, é um segmento bastante interessante. Muita empresa de data center prefere ter o seu ativo, ela não quer alugar, porque é algo tão nevrálgico para eles que eles preferem ser o dono do imóvel. Então não é algo tão simples para uma empresa de real estate estar entrando. Mas é um segmento interessante. O próprio life sciences, hospitais. Sim, então tem muitas coisas que a gente sempre está olhando, mas não tem nada quente para mim te adiantar agora. Tá mas bom. A alerta nós sempre estamos, porque a gente tem experiência no mundo inteiro para isso. Perrone, e agora falando na contramão, a gente falou até aqui onde é que vocês estão investindo, mas é parte do ciclo de investimento em qualquer negócio, inclusive no imobiliário, o desinvestimento, a venda dos ativos. O setor de shoppings é um deles em que vocês fizeram algumas vendas relevantes nos últimos anos. Hoje vocês têm 3 shoppings que são, eu acho assim, muito queridos do público que frequenta, e também muito desejados por aqueles que investem no setor, que são o Higienópolis e o Rio Pátio Sul, Paulista, aqui em São Paulo, e o Rio Sul, no Rio de Janeiro. Qual é a cabeça de vocês para esses 3 ativos? Vocês vão seguir no processo de venda? Na verdade, a gente, como você mesmo disse, a gente vendeu vários dos shoppings do nosso portfólio nos últimos anos. Os shoppings hoje estão indo muito bem. Uma surpresa como se recuperou bem os shoppings esse ano. Pra você ter uma ideia, o NOI e o volume de vendas dos nossos shoppings em 2023 está 27% acima do que era em 2019. Então já não só superou os números de pré-pandemia, como já passou longe. Então os shoppings estão indo muito bem. Então assim, existiu ideia de venda no passado? Existiu, mas hoje nós não temos no radar, não temos pressa nenhuma. Os juros ainda está alto, isso influencia o valor dos imóveis. O momento de queda de juros, e ainda que vai acontecer com certeza, a gente pode voltar a pôr na agenda. Mas por isso, por enquanto, estamos felizes e satisfeitos com os resultados do shopping e a gente acha que tem potencial para crescer ainda mais. Até porque eu estou com 27% acima de 2019 em NOI e vendas, mas eu estou com 20% a menos, de 15% a 20% a menos de tráfego de pessoas. Porque ainda falta esse pessoal que ainda não voltou para o escritório. Vende mais, mas as pessoas não estão indo. Menos gente ao shopping, um pouco menos, né? 15 a 20% cobrando mais menos. Caro lá no estacionamento, os lojistas estão subindo. Os preços cresceram, né? Os preços cresceram, mas acho que talvez o pessoal vai mais focada já em fazer sua compra, né? Ela não vai só para passear. Para essa pernada final aí? Essa pernada final do pessoal voltar para o shopping, eu acho o seguinte, os escritórios voltarem. Os nossos shoppings são próximos dos escritórios, então eu acho que isso faz a diferença. Os cinemas também, eles estavam com dificuldade de atrair o público, agora as pessoas estão voltando aí no cinema. O cinema demorou muito para atrair o público de volta. Em São Paulo a gente tem essa característica, né, de shoppings que estão muito mais atrelados à nossa rotina de trabalho, em zonas de escritórios, e as pessoas... E a questão dos filmes, né? Essa safra de filmes com Barbie, Oppenheimer... Ajuda bastante. Foram bastante atrativos, ajudaram o movimento? Ajudaram, sem dúvida nenhuma ajudaram. Os cinemas quase que voltaram já aos níveis de atividades de pré-pandemia, nesses meses de grandes lançamentos. Acho que o cinema sempre foi uma âncora para atrair tráfego para os shoppings. Sempre foi algo bastante interessante. Tá ótimo. Muito bom papo, Perrone. Imagina, sempre obrigado, prazer estar aqui com você. Muito obrigado pelas suas explicações, pelas informações que você compartilhou com a gente. Gostei muito do papo. Eu agradeço, a gente está chegando no fim da nossa entrevista, eu agradeço a vocês que nos acompanharam aqui no Olhar de Líder. Eu vejo vocês numa próxima. Até lá.